Você já parou para pensar em como nós, seres humanos, estamos conectados a todos os outros seres vivos do planeta? De bactérias microscópicas a baleias gigantes, existe uma história compartilhada, uma verdadeira árvore da vida. Nesse vídeo, vamos seguir alguns ramos dessa grande árvore para entender onde nós estamos e conhecer parentes curiosos, as assídias, pequenos animais marinhos que são mais próximos de nós do que imaginamos. Em biologia, chamamos de árvore filogenética a representação das relações evolutivas entre os seres vivos. Cada ramo dessa árvore mostra como diferentes grupos se originaram a partir de ancestrais comuns. Ela não mostra quem é mais evoluído, mas sim quem compartilha um ancestral mais recente. Cada nó da árvore, que gera uma bifurcação, indica um ponto de divergência evolutiva, onde uma espécie ancestral deu origem a duas novas linhagens. É uma forma visual de contar a história da vida, tanto dos seres que já foram extintos como dos que estão vivos até hoje. Assim, entender a filogenia é como remontar um gigantesco quebra-cabeças que revela a nossa história biológica compartilhada. Dentro dessa grande árvore, nós, seres humanos, estamos em um ramo específico, o dos mamíferos, animais vertebrados que, por sua vez, estão dentro do grande grupo dos cordados. Isso significa que compartilhamos características genéticas e estruturais com outros vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e outros mamíferos. Mas se olharmos mais de perto, veremos que essa história começa muito antes do surgimento da coluna vertebral. Nossos ancestrais distantes eram seres marinhos, pequenos e aparentemente simples, que já carregavam em si os primeiros traços do corpo dos vertebrados que conhecemos hoje. Os vertebrados eram predominantemente aquáticos no passado, mas através de modificações estruturais e fisiológicas, conseguiram migrar e conquistar o ambiente terrestre, formando um grupo extremamente diverso, com representantes que dominam os mais variados ambientes ao redor do planeta, desde desertos e oceanos até florestas tropicais e geleiras. São animais que possuem um esqueleto interno, uma coluna vertebral e crânio. Passaram por um processo de encefalização, permitindo o surgimento de um cérebro bem desenvolvido e órgãos sensoriais como olhos e ouvidos. Antes dos vertebrados existirem, outros grupos já estavam por perto na árvore evolutiva. Os grupos mais próximos dos vertebrados são equinodermos, como estrelas do mar e ouriços, hemicordata, como enteropneustos, cefalocordata, como o anfioxo, tunicata, que inclui as assídias, salpas e larvaços. Entre esses grupos, os tunicados são os parentes mais próximos dos vertebrados. A túnica, ela é, ao contrário do que muita gente pensa, né, quando vai falar de uma estrutura de revestimento, pensa que é uma estrutura como uma concha, tal, né, que é uma estrutura morta. Não, a túnica é um tecido vivo, vascularizado, tem uma histologia própria, né, que tem como característica marcante a presença das fibras de tunicina, que é um tipo de celulose animal. Meu nome é Tito Lotufo, eu sou professor no Instituto Oceanográfico da USP e eu trabalho com biodiversidade recifal. Eu tenho uma especialidade na taxonomia, biogeografia e ecologia dos tunicados, especialmente das assídias. As assídias são animais marinhos sésseis, o que significa que estão fixas em algum lugar na maior parte de sua vida. À primeira vista, podem parecer simples bolsas gelatinosas presas em rochas, conchas ou no substrato do fundo do mar. Porém, quando ainda são apenas larvas, elas são nadadoras, e seu formato lembra de um pequeno girino. A transição do estágio natante para o estágio fixo é um dos pontos mais interessantes das assídias, a metamorfose. A larva das assídias, ela tem uma duração muito curta, né? O período de vida larval ele vai durar de alguns minutos até poucas horas no máximo. Então é uma larva que não se alimenta, ela não faz nada, ela só nada e busca, né, um local adequado para se fixar. Quando ela se fixa, imediatamente começa o processo de metamorfose, que é muito rápido. Numa assídia adulta, muitas dessas características desaparecem ou se modificam, mas na larva todas estão presentes.
A notocorda ocupa a cauda e ajuda no nado desses animais. Há um tubo nervoso dorsal, que dará origem ao sistema nervoso. Tem uma cauda pós-anal. As fendas faríngeas, que geralmente estão associadas a funções de respiração e alimentação. E o endóstelo, uma estrutura na faringe que secreta muco e continua ativo no adulto. Por isso dizemos que a larva da assídia é mais cordada que o adulto. Então são organismos extremamente enigmáticos e o fato de eles estarem tão próximos da gente filogeneticamente ainda torna isso mais interessante. Dados moleculares evidenciam que as assídias são filogeneticamente mais próximas dos vertebrados do que os anfióxos. Eu acho que, se a gente for pensar ainda em evolução, eu acho que ele é um exemplo muito bom de que a evolução ela não tem uma direção, né, no sentido de ser mais complexo, não, elas tomaram o caminho da simplificação, né, então muitas das características mais complexas dos cordados são perdidas na forma adulta. Por quê? Porque, na verdade, o simples é muito eficiente.